Prezados irmãos, bom dia. Hoje era para ser pregador na nossa igreja o pastor Robalo, mas ontem, ao fim da manhã, a esposa dele telefonou para a Sónia a dizer que ele não poderia vir, e então vou ser eu a trazer-vos a palavra da parte do Senhor. Eu tinha aqui dois textos para ler. Pedia à Pâmela para fazer a leitura de Apocalipse 1, 4 a 8. Eu, João, dirijo as 7 igrejas da província da Ásia. Desejo-vos graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ainda da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Deus, e de Jesus Cristo, que está fiel. O primeiro dos ressuscitados, os soberanos dos reis da terra. Até 8, sim. Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A alegria, a Ele seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, toda a gente o verá, até mesmo os que o mataram. Todos os povos da terra se lamentarão por Ele. Assim há de ser. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Olha, irmãos, estes textos que lemos têm alguma coisa a ver com este período que vivemos pós-Pascal. A Páscoa foi no último domingo. Hoje é o primeiro após o domingo de Páscoa. A Páscoa representa uma fase nova na vida da humanidade. A Páscoa representa uma nova aliança de Deus com o seu povo. E a Páscoa representa também uma nova ideia de povo. Uma nova ideia de povo que já não está circunscrito aos judeus de Israel, nem aos gregos da Macedónia e da Grécia, mas ela alarga-se a toda a alma vivente, a todos os homens, a toda a humanidade. É uma aliança nova. E essa aliança nova começa com Jesus, é bem patente neste texto que vamos ler também, e que é o texto de João, do Evangelho segundo São João, 20, 19 a 31. E diz assim: na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam reunidos com medo dos judeus. Veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E Jesus disse-lhes de novo: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou-lhe sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos.
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu-lhes: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse-lhe: a paz seja convosco. Disse depois, dirigindo-se a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste? Felizes aqueles que acreditam sem me terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavras da salvação. Para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Portanto, como eu vos dizia há pouco, um dos sinais desta nova aliança é a mudança do dia escolhido para cultuar. Um dos sinais deste tempo novo é a mudança desse dia. Nós fechamos a ressurreição a que dia da semana? No domingo passado, no primeiro dia da semana. E aqui encontramos 2 vezes referência ao primeiro dia da semana. A primeira vez, logo no início, quando os discípulos estavam reunidos à porta fechada com medo dos judeus, no primeiro dia da semana. E onde não estava Tomé. E depois, 8 dias depois, é outra vez o primeiro dia da semana, já com Tomé, os discípulos voltavam a estar reunidos para que, de facto, pudessem celebrar e cultuar a Deus. E, muito provavelmente, celebrar a ceia do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. E então, Jesus entra neste ambiente onde eles têm as portas fechadas porque estão com medo, contrastando com o ambiente de Atos 5, onde os discípulos, correndo embora perigo, e vemos que eles são conduzidos às autoridades daquela época, eles já não fecham as portas, já não se encerram, já não escondem, já não negam, como Pedro fez a Jesus durante a crucificação. Estes discípulos estão disponíveis para, de facto, assumir esta responsabilidade de proclamar o Evangelho. Mas neste momento em que lemos em João, eles ainda não tinham esta força, não tinham esta vontade de estar presentes. E muitas vezes encontramos nos Evangelhos este medo de assumir. Este medo de assumir ou este não querer assumir o mandato que Jesus nos deu. E este é um caso claro e evidente. Neste primeiro dia da semana, em que eles estavam reunidos com medo, marca efetivamente o início de uma nova era. De uma era em que as cortinas do templo já se tinham rasgado. E onde a salvação tinha vindo para todos. E onde já não era preciso guardar o sábado, mas o primeiro dia da semana ia ser usado para cultuar e para lembrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui encontramos, de facto, referências muito evidentes a este acontecimento, a esta mudança, a esta nova aliança, a este novo momento. Estes discípulos que estavam reunidos com medo, com a porta fechada, Jesus apareceu-lhes, mas não lhe apareceu assim em frente,
como eu estou em frente dos irmãos, o que é que nos diz o texto? Ele apareceu no meio deles. No meio deles. Jesus apareceu no meio deles 2 vezes. E evoca aquela passagem que nós também conhecemos, que diz: sempre que 1 ou 2 se reunirem em meu nome, sempre que se reunirem em meu nome 2 ou 3, eu estarei no meio deles. E então ele aqui estava de facto no meio dos discípulos. Ele estava no meio dos discípulos. Como estamos também seguros que ele está também aqui no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós também para nos inspirar a compreender, a estudar, a ler a sua palavra. Este ambiente de medo e de porta fechada que contrasta com o ambiente de combate e de assunção já de uma vocação evangelística que lemos em Atos. E é curioso todo este capítulo de Atos, por exemplo, 6, 7, 8, 9 e 10, falam dos muitos milagres que estes discípulos tinham feito. E chega a dizer assim, que algumas pessoas procuravam até aproximar-se da sombra de Pedro, porque era difícil chegar a Pedro, da sombra de Pedro, para poderem receber algum benefício, alguma cura da sombra de Pedro. Isto antes deste momento em que eles são chamados perante as autoridades e que foi lido aqui pelo nosso irmão Rui. Estes apóstolos parecem de Atos, parecem diferentes dos apóstolos que estavam reunidos à porta fechada. Parecem ou não parecem? Parecem outras pessoas. Parecem pessoas já revestidas agora pelo tal sopro, pelo tal espírito, sopro que Deus lançou sobre eles. Sabemos que de facto o que aconteceu foi a descida do Espírito Santo em Atos 2, não é? E em Atos 5 já tinha passado, eles já estavam revestidos do Espírito Santo, já tinham uma vida nova. Mas aqui ainda é a proto-história da Igreja Cristã, o início da história. Eles ainda estavam muito vacilantes. Eles ainda eram pessoas mais próximas daqueles que negaram a Jesus, daquele que negou a Jesus, do que pessoas mais próximas dos apóstolos de Atos, de São Paulo, de São João, de São Pedro, de todos os outros que o Evangelho nos fala. A mensagem do Evangelho de João, que nos é proposto, divide-se em 2 partes. Em 2 partes. A primeira parte, podemos, do início até do 19 ao 23, em que se descreve aqui a aparição de Jesus aos discípulos. Depois de sugerir a situação de insegurança, de fragilidade que dominava a comunidade, estava a anoitecer, as portas estavam fechadas, estavam com medo dos judeus. O autor do texto, João, apresenta Jesus no centro da comunidade. E ao aparecer no meio deles, Jesus assume-se como ponto de referência, como fator de unidade, como a videira à volta da qual se crescem os ramos. A comunidade está reunida à volta de Jesus e é, pois, ele o centro onde todos vão beber a vida e a inspiração. A esta comunidade fechada e com medo, mergulhada nas trevas de um mundo hostil que pretendia persegui-los, Jesus transmite uma mensagem de paz. A paz esteja convosco. É o shalom hebraico, no sentido de harmonia, de serenidade, de confiança. É o shalom hebraico, apesar do texto estar em grego. Jesus assegura-se assim que os discípulos podiam, com esta paz, conhecer aquilo que os poderia libertar da morte, da opressão e da hostilidade do mundo em que estavam colocados. E depois de os saudar com a paz seja convosco, Jesus revela a sua identidade, mostrando as mãos com os cravos e o lado traspassado. Estão aqui
nesta mostra de identidade, os sinais do seu amor para com a humanidade, para todos nós, o seu amor para cada um de nós e da sua entrega. E é nesses sinais de amor e de doação que esta comunidade de discípulos e outras pessoas que estavam reunidas, com certeza, reconhece efetivamente Jesus. A permanência destes sinais indica que Jesus permanece e com ele permanece também o seu amor. O amor do qual todos se poderão passar a alimentar. Em seguida, Jesus soprou sobre eles. O pneuma, o sopro, o ruá hebraico. Esse sopro significa respiração. Evoca aqui Gênesis 2, quando é criada o homem e a mulher, Jesus também sopra. Significa aqui que há uma vida que nasce, uma vida que aparece. Então, este soprar sobre eles tem este significado. É uma vida nova, é uma vida que aparece. É uma vida nova para estes homens. É uma vida nova que depois, mais à frente, nós vamos descobrir que é uma vida nova que Jesus dá a todos nós. A todos os que aceitam e recebam este sopro, este pneuma, este ruá de Jesus. Este ruá que é igual àquele que criou o homem e a mulher em Gênesis. Agora é uma nova criação. É uma criação na base do amor, na base da redenção, com vista à salvação dos homens. Na segunda parte deste texto, que começa, vai até ao versículo 29, 24 a 29, Jesus apresenta-nos já um ensinamento, uma catequese sobre a fé. Como é que se chega à fé em Cristo ressuscitado? O que é que significa para nós, para eles, terem visto ali, na sua presença, aquele homem que tinham visto crucificado uns dias antes, mas agora vivo, e agora a dizer-lhes com vigor: a paz seja convosco. O que é que isto pode significar? João responde que podemos fazer uma experiência de fé em Jesus vivo e ressuscitado na comunidade dos crentes, que é o lugar natural onde se manifesta e irradia o amor de Jesus. Na comunidade dos crentes. Na comunidade dos crentes. A comunidade dos crentes é, num sentido mais lato, a comunidade de todos aqueles que acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Mas é também, e é também com uma força muito maior, a comunidade da igreja local, de cada igreja local, a comunidade onde se reúnem os irmãos que se conhecem e que se falam. Portanto, aqui a comunidade tem estes dois sentidos, mas no caso de uma leitura stricto sensu, mais curta, ela de facto tem um vigor especial, porque Tomé, pertencendo embora àquela comunidade grande, nesse dia não estava lá. Tomé estava sozinho. E representa Tomé aqui, neste texto, prezados irmãos, todos aqueles que vivem fechados em si próprios. Muitos dizem: eu não vou à igreja, mas eu cá tenho a minha fé. Outros estão isolados, onde quer que estejam. E é aqui o que representa Tomé, aquele que está fora, aquele que não faz caso do testemunho da comunidade, aquele que não faz caso daquilo que se passa junto dos seus irmãos e que tem um caminho à parte, que tem um caminho particular e que não quer deixar que nele se manifestem os sinais da comunidade, da fé da comunidade, da vida da comunidade. Este é o Tomé que está fora. Estes são os que estão fora. E Jesus, efetivamente, veio aqui para cada um de nós, sem dúvida, mas só na comunidade, pequenina em primeiro lugar e grande é o último, é que se pode efetivamente reconhecer e sentir os verdadeiros sinais do Cristo ressuscitado.
Tomé, que tinha estado ausente, 8 dias depois, estava lá 8 dias depois, e confronta-se com Jesus, que aparece de novo, estando as portas fechadas. E quando Jesus diz, olha, aqui estou, podes vir verificar, ele já não quer verificar. Ele arrepende-se de não ter estado ao lado da comunidade, de não ter recebido os sinais da comunidade, de não ter recebido as informações e o sentir dos seus irmãos da comunidade dos apóstolos e dos outros que ali se reuniam. E ele faz a primeira confissão de fé da igreja. A primeira confissão de fé da igreja. Não é a confissão de Pedro, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, que está em Mateus 16. Não é esta confissão, é a confissão, uma confissão muito mais pequenina, muito menos usada. O que é que diz Tomé? O que é que diz Tomé? Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Não é, irmã Teresa? É assim que ele diz. E esta é uma confissão extraordinária, porque à parte daquela confissão de Pedro e à parte de algumas declarações de Jesus, não encontramos na Bíblia nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhum seguidor de Jesus a dizer que ele é Deus, Senhor meu e Deus meu. E então esta é uma confissão importante, uma confissão que ele não precisou de repetir, mas uma confissão que está na base do arrependimento de Tomé de não ter acreditado no sentir da comunidade. Sentir da comunidade. No Conselho Mundial de Igrejas, onde estão representantes das igrejas protestantes, que votam por maioria, e das igrejas ortodoxas, que não votam porque são mais parecidas com a Igreja Católica, estabeleceu-se uma regra especial. Porque os ortodoxos diziam, olha, nós aqui somos mais numericamente, mas como as igrejas são menos igrejas, a Igreja Ortodoxa Russa poderá ter 120 milhões de pessoas, mas tem um peso quase igual ao da nossa Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. Temos um voto, eles têm 3 votos. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, para garantir a união da Igreja, ele foi a este teste e a outros testes. Então disse, na Igreja não pode funcionar a regra da maioria, porque o Espírito Santo não orienta uns para votarem numa determinada posição e não orienta outros para votarem B, numa posição diferente. Orienta todos no mesmo sentido. Então, quando há uma votação onde não é claro o resultado, no Conselho Mundial de Igrejas utiliza-se um processo de aproximação. Não se toma a decisão. Discute-se mais, se for preciso, mais 1 ano ou mais 10, até que haja um consenso alargado, para que as igrejas protestantes, que de facto são mais numerosas em número de igreja, mas menos numerosas em população que representam, não tivessem de facto um peso esmagador e os ortodoxos acabassem por sair do Conselho Mundial de Igrejas. Então houve esta preocupação, e é importante que às vezes nós tenhamos também esta preocupação. Se nós numa decisão não temos uma quase unanimidade, então devemos esperar um bocadinho, devemos esperar antes de decidir, para que o Espírito Santo nos possa iluminar e aproximar-nos da posição dos outros irmãos que estão têm uma visão contrária, porque a visão do Espírito Santo é única, não é diferente para mim do que é para o Carlos. O Espírito Santo só nos orienta de uma maneira, nós é que podemos não estar a compreendê-lo. E então, quando de facto há uma quase unanimidade, então de facto aí temos a certeza que é Deus que está a orientar a Igreja, é o Espírito Santo que está a orientar a Igreja. E por isso, prezados irmãos,
Este texto é um texto muito importante porque Tomé reconhece, faz esta declaração e porque Jesus inicia aqui uma nova fase da sua relação com os discípulos. E depois, mais à frente, diz: olha, já não me vereis mais. Agora, a partir de agora, vocês têm que viver pela fé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós, porque nascemos há menos de 100 anos, não vimos Jesus com as mãos crivadas de pregos. Nem vimos Jesus com o seu lado quebrado por as lanças dos soldados romanos. Mas acreditamos pela fé. Acreditamos, como Tomé acreditou da segunda vez ao ver Jesus. Acreditamos pela fé. Portanto, prezados irmãos, nós temos aqui 3 pontos sobre estes textos que eu gostava de vos deixar. O primeiro é que Deus, Jesus Cristo, dá uma importância enorme à comunidade dos crentes. A comunidade cristã gira em torno de Jesus. Jesus está no meio deles. Jesus prometeu que estaria no meio de nós. A comunidade cristã gira em torno de Jesus e constrói-se à volta de Jesus. E é Ele que nos transmite a vida, a paz e o amor que nós devemos partilhar com os nossos irmãos. Por outro lado, a comunidade cristã tem de ser fundamentalmente uma comunidade que testemunha a ressurreição de Jesus Cristo. Uma comunidade que testemunha Cristo ressuscitado. Se formarmos uma família de irmãos unidos pelos mesmos sentimentos, solidários uns com os outros, capazes de partilhar, estamos a anunciar esse novo mundo que Jesus propôs e a interpelar os nossos contemporâneos, interpelá-los com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que Jesus nos encarregou de difundir. Depois, a comunidade tem de ser um lugar onde fazemos verdadeiramente a experiência deste Jesus ressuscitado. É nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade que encontramos o Jesus vivo a transformar e a renovar o mundo. E, por fim, não é em experiências íntimas, pessoais, individuais, egoístas, que encontramos o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado só se encontra, na verdade, no diálogo comunitário, na palavra partilhada, no pão e no vinho repartidos, que nos une como irmãos na comunidade da vida, que é a comunidade do Evangelho. Este é o primeiro ponto que poderíamos retirar deste texto. Depois, confrontando com o texto de Atos que lemos, podíamos encontrar outro ponto importante, que é o medo que aqui encontramos nestes discípulos de João, confrontados com a audácia, com o afoito que encontramos nos discípulos do capítulo 5 de Atos, que provavelmente eram os mesmos, ou haveria 1 ou 2 ou 3 que eram comuns. É abissal. É uma diferença abissal de tempo entre estas pessoas que serão as mesmas. Portanto, podemos daqui acreditar que o medo escraviza, impede-nos de construir de uma forma positiva o reino de Deus. Teremos nós consciência de que nada temos a temer, porque Jesus Cristo é o Senhor da vida, é o Senhor da história e que partilha a vida connosco, partilha a história connosco? Ou teremos nós ainda medo de que isto seja uma afirmação oca, sem validade? Os homens de hoje, apesar de termos à nossa disposição coisas incríveis,
Eu tenho 50 e tal anos e só há 30 é que havia telemóvel. Se o Filipe pensasse, como é que pode imaginar a vida sem telemóvel? Aconteceram tantas mudanças em tão pouco tempo na vida dos homens que nós até podemos pensar que este crescimento não vai ser mantido e que nós temos aqui uma perspectiva pessimista das coisas. Essa perspectiva pessimista que rejeita a vida eterna, que rejeita a salvação, que rejeita Jesus Cristo, é infelizmente uma perspectiva que é dominante no nosso país, mesmo que nas estatísticas se diga que é um país 80 e não sei quantos por cento católico, 80 e não sei quantos por cento cristão. Portanto, esta perspectiva pessimista é a perspectiva que nós temos do futuro sem vida eterna. É a perspectiva que nós temos do futuro quando acreditamos que a morte é capaz de vencer a vida. E, portanto, esta perspectiva pessimista que domina hoje as sociedades modernas, a sociedade europeia, também a americana, mas que domina de uma maneira muito intensa, é uma sociedade onde o medo domina, onde nós, de alguma forma, estamos ainda com as portas fechadas, com medo já não dos judeus desta época, mas com medo de mil outras coisas, com medo de coisas diferentes que hoje nos assombram, que hoje nos preocupam e que hoje estão aí. E, finalmente, o terceiro ponto tem a ver com esta afirmação. Bom, eu conto-vos este milagre, mas não vos vou contar mais aqui neste livro, diz João, no fim do texto que lemos. Mas se nós formos ver em Atos 5, um bocadinho antes do que lemos, 5, de 12 a 16, veremos que efetivamente os milagres que estes discípulos faziam, as maravilhas que eles faziam, ombreavam com as maravilhas que nós encontramos feitas por Jesus durante o seu ministério. Somos nós capazes de fazer também milagres desta maneira ou não? Como é que Cristo se manifesta hoje? Quais são os sinais da sua soberania? Prezados irmãos, eu acredito que os milagres podem continuar a acontecer nas nossas comunidades, como sinais da soberania de Deus. Mas estes milagres, não procuremos em milagres coisas espantosas, coisas sobrenaturais. Não procuremos em milagres só coisas que a lei da natureza não consegue explicar. Porque muitas vezes é isso que nós procuramos quando falamos de milagres. Coisas que a lei da natureza não consegue explicar. Os milagres, prezados irmãos, são antes os sinais que mostram a presença libertadora de Jesus Cristo, a presença libertadora de Cristo ressuscitado nas nossas vidas. E que às vezes nós não valorizamos, que às vezes nós não tomamos em conta, mas esses são também milagres. E quem diz nas nossas vidas, diz nas vidas dos nossos irmãos. Quem diz nas nossas vidas, diz também na história do homem, na história da humanidade. Prezados irmãos, quanto de pecado nós encontramos na história da humanidade, mas quanto de intervenção de Deus, quantos milagres divinos aí podemos encontrar também. É estes milagres que nós encontramos com tanta frequência, que nem os reconhecemos. Não são coisas reservadas a certos feiticeiros ou super-heróis como o super-homem, mas são coisas que cada um de nós pode fazer todos os dias. Sempre que os nossos gestos falem de amor, de partilha, de reconciliação, de solidariedade, estamos a realizar milagres que levam a que irmãos, conhecidos, amigos ou desconhecidos tenham uma vida nova, tenham uma vida melhor, tenham uma vida mais abençoada.
E, portanto, prezados irmãos, estes 3 pontos. Cristo ressuscitou e a Igreja vive essa ressurreição, sobretudo em comunidade. Depois, prezados irmãos, o medo que às vezes nos assola, o pessimismo que nos domina, é uma coisa que devemos afastar. E, finalmente, não devemos pensar que perdemos a capacidade dos milagres, capacidade que tinha a Igreja primitiva. Esses sinais continuam a